internautas. Eu sou Oswaldo Bertolino, sou editor do portal Grabois. Essa nossa conversa aqui é uma parceria com o Portal Vermelho, que também está nos transmitindo, e o editor do Portal Vermelho, o Inácio Carvalho, infelizmente não pôde estar presente. Ele deixou aqui o seu abraço para os internautas. Nós estamos aqui retomando as nossas conversas, um processo aí que a gente iniciou com o Renato Rabelo na semana passada. Ele falou do manifesto das fundações, está disponível aí nos nossos meios de comunicação, no Portal Grabois, no canal do YouTube, TV Grabois, e também no nosso Facebook. Enfim, é uma sistemática que a gente vem adotando aí no sentido de enfrentar a desinformação da mídia. E hoje nós estamos aqui com o Aloysio Sérgio Barroso, que é um pesquisador dedicado, principalmente nessa área de economia, que é o nosso diretor de estudos e pesquisas da Fundação Maurício Grabois, doutorando em economia pela Unicamp. Tem publicado aí artigos no nosso portal, na revista Princípios, no Portal Vermelho. Enfim, ele analisa essa questão das conjunturas de maneira muito profunda. Editou um livro agora recentemente sobre o tema, e outros livros também ele tem editado e participado. Enfim, tem feito um esforço no sentido de sistematizar o pensamento progressista, principalmente nessa área da economia. Também ele se dedica muito a essa questão da teoria. Organizou recentemente um livro aí sobre o pensamento do Lenin. Esses livros estão na editora Anita Garibaldi, anitagaribaldi.com.br, tem também no nosso portal Grabois. Enfim, a gente chamou o Barroso aqui para a gente analisar um pouco essa situação da economia, tanto o quadro internacional quanto essa realidade nossa aqui, o processo da economia agora aí nesse processo golpista. Então, Barroso, muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Eu queria, Barroso, que você começasse a analisar um pouco essa questão aí da retomada da economia internacional. O Paulo Batista Nogueira Júnior, que foi diretor do FMI, foi diretor também do Banco do BRICS, ele falou recentemente que tem consistência na retomada da economia dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão, a chamada economia ocidental. Ele gosta de usar, às vezes, as frases do Nelson Rodrigues, que ele disse que não são arrancos triunfais de cachorro atropelado. É claro, o voo de galinha, como se diz, né? Aí eu queria que você analisasse isso, né? Como é que você vê essa questão toda, né? Essa retomada e as contradições que ela encerra? Em primeiro lugar, agradecer o convite seu, ao Portal Grabois, dos amigos também do Portal Vermelho, dizer que é uma satisfação trocar ideias aqui com você sobre esses temas que a gente, de fato, vem vida acompanhando. Eu acho que, eu, aliás, já escrevi alguma coisa sobre isso, desde meados de 2017, a gente podemos dizer que há, sim, uma espécie de recuperação, uma espécie de retomada da economia mundial. Isso aconteceu, vem acontecendo na zona do euro, o crescimento estimado do Fundo Monetário no ano passado, em 2017, foi em torno de 2,5%. A zona do euro vinha marcando baixo de estagnação, em torno de 1,2%. O Japão também retomou a economia dos últimos 2 anos e meio, mais ou menos. O crescimento é um crescimento baixo, mas também o Japão era uma economia bastante estagnada, aliás, era uma estagnação que vinha desde os anos 90. Então, é impressionante a resistência, aliás, o parênteses aqui, a resistência e a capacidade que a economia do Japão tem de enfrentar essas vicissitudes e essas crises também da economia mundial. Os americanos também vêm crescendo em torno de 2%, 1,8%. As estatísticas deles são meio dubladas, mas efetivamente eles passaram também a manter um crescimento. Isso depois, evidente, de 10 anos também de crise global
começa em agosto de 2017 e nas nossas contas, até meados de 2017, você podia dizer que você não tinha esse processo de recuperação que os órgãos internacionais e as economias nacionais têm apontado. O Fundo Monetário e o OCDE sempre fazendo as ressalvas necessárias das estatísticas apresentadas por ele, porque, em geral, eles vão corrigindo, como dizia o outro, de acordo com o freguês, até chegar a uma estimativa aproximada, menos a OCDE, mais o Fundo Monetário Internacional, que é um pouco conhecido manipulador de informações, e as informações são, de fato, muito gestionadas pelos grandes setores financeiros, pelos grandes grupos financeiros internacionais e os países que manobram as posições dentro do Fundo Monetário. Mas levando-se em conta que a estatística tem alguma validade empírica, o Fundo Monetário disse que cresceu em 2016 a economia mundial 3,6%, alcançou 3,7% em 2017, e a OCDE e o Fundo Monetário projetam para 2018 e 2019 algo em torno de 3,9% de crescimento da economia mundial. Isso é possível que seja isso. Mas eu chamo a atenção, em primeiro lugar, que a economia dos chamados países emergentes tem uma contribuição decisiva nesse processo de crescimento da economia mundial. Por exemplo, você pega o crescimento chinês e o crescimento indiano, eles são o dobro, fica entre 4,5% e 4,8% da economia mundial. Enquanto a zona do euro está em 2,5% aproximadamente, as economias emergentes, incluindo a China e a Índia, que tem um crescimento muito grande, são decisivas para esse próprio desempenho e, quando você faz a conta da economia mundial, você leva em consideração. Outros problemas também vale a pena registrar. Esse crescimento, a quebra das bolsas, agora, quebra violenta, né? O índice Dow Jones de Wall Street sofreu a maior queda em termos estatísticos de toda a história, recentemente. É uma das manifestações desse chamado crescimento da economia dos países envolvidos. Ou seja, há uma ultravalorização das bolsas. O banco JP Morgan, consórcio financeiro, calcula que desde 1900 não havia uma valorização em 2017 tão alta de bônus e ações aplicadas nas bolsas de valores, que circulam nas bolsas de valores. Esse é um dos efeitos, portanto, desse processo da recuperação chamada das economias centrais, que vem em função de toda aquela política que nós já examinamos antes e é conhecida, né, do quantitative easing, da compra de títulos, né, e um processo de substituições que os bancos centrais passaram a fazer dos ativos podres, né, por uma valorização acionária correspondente e digamos assim, e que levou a chamada expansão da liquidez mundial de maneira astronômica. Então, além disso, há outros fatores estruturais que precisam ser discutidos à luz desse processo da grande crise global de 2017, e que são estruturais. Por exemplo, o problema dos salários. Os salários dos Estados Unidos vem em queda desde os anos 80. Né? O problema da produtividade global. A produtividade tem princípio a conta-gotas. E esse é um problema estrutural das economias chamadas desenvolvidas. Né? A ultravalorização financeira e o processo de crescimento das chamadas assimetrias sociais. A desigualdade social vem acompanhando também esse processo de crescimento que agora aparece em torno desse lugar. Agora, você vê aí uma crise, tem as bolhas financeiras, né, tem uma certa instabilidade nessa retomada. O que você vê isso? É isso. Na verdade, Oswaldo, a gente pode afirmar, sem pestanejar, o neoliberalismo, a ascensão neoliberal dos anos 80 em diante, ela tem como marco o processo da chamada desregulamentação financeira. Né? Se você puder traduzir, que a gente viu isso aqui nos anos 90 no Brasil, você pode dizer que a abertura comercial, desregulamentação financeira e privatizações, ou seja, a desestruturação das estruturas estatais que foram fundamentais para o desenvolvimento. Os Estados nacionais. Estados nacionais. Esses três componentes foram centrais
nos programas, nas políticas chamadas neoliberais, que começa com Thatcher na Inglaterra e nos Estados Unidos, se espalha pelo mundo como um programa. Né? Um programa a serviço de quem? Um programa a serviço do grande capital financeiro. O grande capital financeiro que passou, depois do regime de Bretton Woods, da Segunda Guerra Mundial, a ter controles, ele passa a ter um processo acelerado de liberalização. Portanto, a economia capitalista, além da sua instabilidade que o Marx se referia, estrutural, endógena, de que as crises são formas de resolução do crescimento, essa é grosseiramente a visão que o Marx apresentava, ela passa a ter esse componente da especulação financeira como sendo a mola mestra desse chamado próprio crescimento que aparece nas economias centrais em especial. Portanto, o processo de instabilidade, que o próprio Lenin, por exemplo, no estudo dele, fala que os monopólios, ao contrário de provocar instabilidade, acentua essa instabilidade. Né? Isso ele já falava com outros autores também. Mas, mais recentemente, com essa liberalização, a instabilidade passou a ser a imprevisibilidade, a dificuldade de previsão do cálculo capitalista, a incapacidade de discernir aonde você vai investir com uma economia completamente instável, é um traço essencial. As bolhas que se refere são a expressão disso. Quer dizer, grosseiramente falando, o investimento produtivo, o investimento em máquinas, equipamentos, instalações, trabalho assalariado, passa a se deslocar para o investimento financeiro, o investimento da especulação financeira. Por isso que essa instabilidade se tornou crônica e ela dificulta, inclusive, a capacidade do próprio capitalista fazer o seu cálculo de rentabilidade. Nós estamos aqui com o Sérgio Barroso, que é o nosso diretor de estudos e pesquisa da Fundação Maurício Camões, analisando um pouco aí a conjuntura econômica. O César está aqui acompanhando os internautas. Se alguém aí que estiver nos acompanhando quiser mandar alguma questão aqui, né, na medida do possível a gente vai inserindo aqui na nossa conversa. Barroso, e nessa história toda nós tivemos aí o Fórum Nacional de Davos, ou Davos. Como é que foi essa história? O slogan do Fórum falava de fratura, né? Diversidade no mundo fraturado e tal, as contradições da França com a Alemanha, da União Europeia com os Estados Unidos. Como é que foi aquilo lá? Fala um pouco. É isso mesmo, você já deu assim já fez um resumo, né? É a chamada, deve ser pode pôr entre aspas, desglobalização. O fórum desse ano, o traço geral dele foi a discussão sobre a desglobalização. Desglobalização, entre aspas, eu não estou usando o Lúcio, mas não tenho que utilizar, para expressar esses fenômenos que você se referiu. Né? Primeiro, o negócio do Brexit. Aquilo ali é um negócio evidente, que é uma fratura, né? Uma recusa da Inglaterra de participar, mesmo estando fora da zona do euro, que tem a moeda deles, da União Europeia. Ou seja, é uma medida de proteção, é uma medida de recusa da comunidade dos vínculos com a União Europeia. A eleição do Trump, hoje mesmo está nos jornais, taxação do alumínio, do aço que ele está procurando fazer, provocou inclusive queda nas bolsas hoje mesmo sobre isso, que é outra manifestação, não só do protecionismo, né, mas de uma certa visão ultranacionalista. Evidentemente que esse senhor é um desequilibrado, né, para não dizer que ele é um sociopata, um desequilibrado. Quem fala isso são os colegas dele do Partido Republicano, né, que se recusam inclusive a apoiar certas ideias dele. Mas isso são manifestações do protecionismo, que hoje, por coincidência, hoje mesmo se manifesta, com também uma dessas, que serviria de tese para explicar que a globalização não interessa mais aos Estados Unidos. Em contraposição, nós vimos o discurso do presidente chinês Xi Jinping, há pouco tempo atrás, dizendo que o mundo precisa de mais globalização. Né? Quer dizer, eu entendo assim, que não é porque a China está se dando bem nessa fase da globalização, é porque o protecionismo leva a atritos, inclusive foi um dos fatores que levou à Primeira Guerra Mundial, né? Porque é a defesa da proteção da sua economia nacional acima de qualquer coisa. Ora, você está com um período em que houve a ascensão chamada neoliberal, ascensão dos fluxos de capital
houve um deslocamento de plantas produtivas gigantescas dos Estados Unidos e da Europa para a Ásia. Isso é conhecido como a nova divisão internacional do trabalho. Agora você quer recuar com tudo isso. Quer dizer, essa manifestação do presidente, e que também, Oswaldo, politicamente a gente deve ver com um componente ideológico e ascensão das forças de ultradireita, porque todas essas forças, até a Le Pen, o que é que ela defende? Botar todo mundo para fora que você é francês, por exemplo. Né? Esse austríaco, esse que perdeu as eleições, mas que tem uma força muito grande, é o mesmo raciocínio, um raciocínio ultranacionalista, para não dizer neofascista. Então, o Fórum de Davos foi obrigado a constatar que esse fenômeno, ou seja, o fenômeno de uma espécie de recusa da continuidade desse processo de globalização. Por quê? Porque quem é que está ganhando com isso? Essa é a pergunta, por exemplo, que faz o Trump. Né? Ele se elegeu contra os democratas dos Estados Unidos fazendo esse tipo de... Estou aqui caricaturando, fazendo uma caricatura, com esse tipo de questão. Esse movimento da economia mundial está prejudicando os Estados Unidos. Por isso que o nosso salário está em queda, por isso que o desemprego é um desemprego que tem estrutural, que o subemprego é um subemprego crônico nos Estados Unidos. Por isso que nós estamos tendo, houve essa devolução muita gente vivendo em trailer nos Estados Unidos, em acampamentos, etc. Filas imensas. Né? E, portanto, quer dizer, um processo de decadência. Os Estados Unidos vive um processo de decadência. Então, o bode respiratório, como diria o outro da hora, é exatamente o negócio da globalização. Portanto, essa história de desglobalização, repito o termo deles, não se manifestaria, então, como uma espécie de recurso. E o Fórum de Davos, objetivamente, teve que tratar desse tipo de... fazer constatações, porque ali não tem nenhuma posição que interessa a povo nenhum. Né? Ali é uma união de ricaços, milionários, governantes puxa-sacos, que vão como esse golpista que teve lá, que aliás não foi nem visto por ninguém. A China não foi, né? Mandou uma representação. Mas a China sempre tem muito... Hoje a China é escutada, né? Tem palanque, tudo que ele diz lá. E também não precisa nem... Às vezes, hoje está se dando ao luxo, né? Aliás, eu termino aqui essa questão sobre esse ponto, registrando o seguinte. Em 2017, o Fundo Monetário Internacional constatou que a República Popular da China, em PIB por paridade de poder de compra, atingiu 17,5% da parcela do PIB mundial. Os Estados Unidos caíram de 16,15%, que já tinha sido ultrapassado em 2016, 16 para 15,5%. Ou seja, a China, de fato, por paridade de poder de compra, né, é um outro critério que não é o PIB síntese, ela ultrapassou, vem se distanciando da posição 17,5% para arredondando, 17,5%, 15,5%. Né? Como percentagem da produção global por paridade de poder de compra. Por isso que a China tem essa importância. Pode até se dar o luxo também de fazer exposição em Davos. Mas o ano passado, isso não teve. Agora, mesmo lá em Davos, teve o que eles chamaram de eixo franco-alemão. Né? E mesmo nesse eixo franco-alemão, houve atritos com Macron, com a Merkel, porque parece que a Alemanha, ao mesmo tempo que tenta se aproximar da França, a França quer também impor algumas posições. Você acompanhou isso? Como é que você acompanha? Mais ou menos, mas é compreensível pelo seguinte. Quem manda na zona do euro é a Alemanha. A criação do euro e a transformação do marco alemão, que já era uma moeda forte no euro, privilegiou enormemente a capacidade produtiva, tecnológica e bancária alemã. Né? Quer dizer, a França perdeu posição com a construção do euro, desde o início. Segundo, portanto, a Alemanha não abre mão das posições hegemônicas. Segundo, a Alemanha faz um movimento, com a Merkel em particular, de relações comerciais crescendo com a China e com a Rússia. A Rússia, em particular, por causa do gás. Nós sabemos que 30% do gás da União Europeia vem da Rússia. Né? Tem um sistema poderoso de energia, tanto petróleo como gás. Terceiro, o Macron tem uma posição mais pró-americana. As razões do atrito Macron-Merkel, principalmente, a posição de alinhamento maior que a França passou a ter com esse direitista chamado Macron, com os Estados Unidos, e que com a Alemanha.
Porque a posição alemã é exatamente uma posição que objetivamente também vai procurando se afastar, procurar um caminho que, na minha opinião, correlata com a sua grande força, né, de potência produtiva. A Alemanha é a principal economia do mundo a exportar máquinas e equipamentos sofisticados. Né? Não é, em termos de quantidade, em termos de qualidade, a Alemanha tem um sistema bancário público, muita gente não sabe disso. Né? Poderoso, que é o sistema bancário público alemão que ajuda a financiar a economia estatal, a parte estatal da economia alemã. Né? E, além disso, tem bancos privados que também têm uma importância desde o século XIX. Agora, a Alemanha também tem com a China uma interface no campo da tecnologia, né? Uma cooperação tecnológica. Tem cooperação tecnológica. No caso chinês, é o seguinte: o chinês, como a gente sabe, quer dizer, desde o Deng Xiaoping, a chamada reforma da economia, da abertura, trabalhou em torno daquelas zonas especiais de exportação, principalmente na área do leste chinês, o que significa o seguinte: uma grande empresa alemã ia para lá, pagava o triplo que normalmente pagava um salário de um trabalhador chinês, mas era um quinto do que ela pagava na Alemanha. Está de hora trabalhada na indústria metalúrgica. Vamos fazer essa simulação aqui. Só que, para fazer esse tipo de negociação, a China exigia que, num determinado tempo, a tecnologia daquela empresa alemã fosse passada e patenteada para aquela empresa chinesa. Ou seja, uma empresa chinesa se apropriaria daquela tecnologia. Aí variava o tempo de 5 anos, 3 anos, 8 anos, 10 anos, aí diferenciava. Nesses 30, 40 anos já, da reforma da abertura, que começou em 78, né, o desenvolvimento da tecnologia e a aplicação em pesquisa de PT, pesquisa de desenvolvimento que os chineses fizeram, bilionária, e a aplicação em formação de estudantes nas grandes universidades do mundo inteiro, e a aplicação em ciência e tecnologia, por exemplo. Dá um exemplo claro. Aprovado por eles em 2015. Até 2030, a China vai aplicar 90 bilhões de dólares apenas em inteligência artificial. Então, o que você fala em relação à Alemanha é exatamente isso. Não só com a Alemanha, como a China, como o Japão. Desculpa, o Japão. O Japão também exporta máquinas e equipamentos sofisticados para a China. Ele chega de 20% das exportações de máquinas, aproximadamente, isso é da data de 2016, 2017. Aproximadamente era 20% das máquinas que o Japão faz, que é uma economia sofisticada, a China era para a China. Né? Então, esse processo de intercâmbio tecnológico faz com que a China, primeiro, haja um processo de assimilação da tecnologia mais avançada no centro capitalista. Segundo, há um desenvolvimento dessa assimilação, que é o segundo movimento mais central. Por exemplo, para encerrar esse raciocínio, a China, desde 2016, exporta vagões de trens de alta velocidade para a Malásia. Os Estados Unidos não tem trem de alta velocidade. A Europa tem, os Estados Unidos não tem. Né? Por razões da economia americana e porque a infraestrutura americana de transportes é depois da Segunda Guerra Mundial. Sofreu, apesar de ser um país, né, de paz, é um país com padrão tecnológico muito avançado, que os Estados Unidos têm. Né? Pega essas empresas de telecomunicação, então são todas americanas, Apple, Google, etc. Amazon, não é isso? Que são as grandes empresas do mundo inteiro. Então, quer dizer, rapidamente, num espaço curto, isso aí, o nosso italiano, o filósofo Losudo, chama muita atenção. Desde 99, ele escreveu naquele livro dele, sobre o fundo da história, ele disse que a China quebrou o paradigma tecnológico de apropriação da tecnologia que antes só era concentrado nos países desenvolvidos. Né? Então, eu acho que isso é verdadeiro, ele já disse isso há muito tempo. Então, ela, além de ter quebrado por esses contatos e essas relações comerciais, tanto para a Alemanha, para a China, para os Estados Unidos, não só mais como ela desenvolveu. Então, ela diz o seguinte: em 2015, o governo chinês declarou: nós vamos ser os primeiros em inteligência artificial. E eu acho que eles vão conseguir fazer em função dessa determinação estratégica de política de desenvolvimento. Agora, isso só é possível com um Estado soberano, né?
com a valorização da soberania nacional. A questão do Estado Nacional que você mencionou, eu queria que você comentasse isso. A China é uma referência, né, um exemplo. Serve para o Brasil também, para outros estados aí, para outras nações. A questão do Estado Nacional, questão nacional, falar da questão nacional. O nosso pesquisador, conhecido nosso aqui do Vermelho, do portal também, o professor Edir de Apu, acabou de fazer um texto aí sobre a interpretação dessas últimas opiniões do governo chinês e do Xi Jinping. Ele diz que o Xi Jinping, o presidente chinês, passa por um processo de redefinição da reorganização estatal, que é denominado de recentralização. Recentralização significaria o seguinte: no Império, com capacidade de poder centralizar os estados, fazer os estados os principados, né, o astrologismo, passou a ser um fator chave de comando político do Estado. E agora essa recentralização se daria em torno também, inclusive, da reestatização, isso são palavras do professor Elias, que é isso mesmo, reestatização de setores-chave da economia e da finança para o desenvolvimento, digamos assim, para um outro estágio de desenvolvimento, uma outra fase de desenvolvimento. Isso é tão verdadeiro. Na quarta-feira, agora, passada, última, a Folha de São Paulo, coincidentemente, o Valor Econômico, e coincidentemente, o articulista Martin Wolff, que é o editor da economia do Financial Times, escreveu no Valor, todos atacando isso. O discurso só. Né? A acusação é que é um autocrata chinês. O outro fala em putinização da China. Ou seja, isso corresponderia a um alerta que esses discursos fazem para, digamos assim, uma provável reestruturação, reposicionamento do Estado chinês para enfrentar essa outra etapa, né, institucional do desenvolvimento. Mas eu acho, o seguinte, não há probabilidade, eu achar, é um objetivo. Né? Isso que você falou é decisivo. O Estado Nacional forte, em outras palavras. Né? Mas é difícil você replicar a situação chinesa. Né? Você não está dizendo isso. Por exemplo, o Estado Nacional indiano ainda está crescendo em termos de cifra, mais do que a economia chinesa nesses últimos 8 anos. Cresce acima de 7. Nesses últimos 7, 8 anos. Né? Claro que é diferente, porque a China ainda tem uma pobreza muito grande e, enfim, tem um componente religioso, ideológico, popular, mas a visão do Estado Nacional indiano é uma visão muito forte. Você muda o governo, mas os partidos não deixam que os interesses, por exemplo, a indústria indiana tem um sistema protetivo decisivo. Perdeu um pouco dos anos 90 para cá, mas tarifas, subsídios, a indústria estrangeira na Índia tem um espaço muito reduzido, porque as medidas que são tomadas ainda são medidas no sentido de impedir que as multinacionais e as transnacionais tomem conta da economia, como fizeram, por exemplo, no Brasil, tem feito mais recentemente no Brasil, né? Apesar do nosso nesse período, desse ciclo político que se constitui no Brasil com Lula e com Dilma. Ou seja, é isso que você comenta. Sem o Estado Nacional progressista, porque o Estado de Direito conservador não vai tomar essa decisão. Mesmo o protecionismo é de outra esfera, tem outro componente, atende a outros interesses, né? A interesses particularistas, de grupos que são mais vinculados a determinado setor urbano, setor da indústria, ou mesmo na área rural. Sem esse componente do Estado Nacional, numa fase dessa da globalização, questionada por esses que acham que há um processo de desglobalização, por isso é um tema evidente, você não tem como responder ao processo de desenvolvimento. Não tem como. Certo. Estamos aqui com o Barroso, que é Luiz Barroso, diretor de estudos e pesquisa da Fundação Maurício Grabois. Barroso, para a gente encaminhar aí para o final, queria que você comentasse esse estardalhaço que a mídia vem fazendo aí a respeito desse crescimento de 1% da economia nacional em 2017. Primeiro que agora o mercado está funcionando com as reformas e o Banco Central agora tem credibilidade no mercado, não tem interferência na economia e tudo mais.
E eu queria que você considerasse isso e também o problema da ociosidade da economia, que é uma retomada muito no curso dessa ociosidade. E também inserida aí a questão do consumo e do desemprego. Os indicadores mostram que isso ainda não se refletiu no consumo e no emprego. Eu lamentaria ter que dizer o seguinte, porque é de fato uma coisa muito triste, não se trata também de uma visão catastrofista, mas a única coisa que cresce no Brasil é o número de presidiários. Esse triplicou nos últimos 20 anos e tem provocado esse espetáculo assustador, né? Transformar o Brasil, segundo as estatísticas da igreja, ultrapassou a Rússia em termos presidiários e passa a ser o terceiro número de mais de 600 mil presos, depois dos Estados Unidos e da China. Ou seja, teria superado a Rússia. Porque a economia brasileira só teve um crescimento depois do milagre econômico de 1967, 73, a economia cresceu mais de 11%. No período recente do presidente Lula. Os 8 anos do presidente Lula, você teve um crescimento da economia de 4.000%. O primeiro mandato da presidenta Lula caiu para 2%. Depois, o segundo mandato foi um desastre. Certo? Esse desastre levou a um crescimento negativo de 3,5% em 15, 3,5% em 16. Então você teve 7% de queda negativa. Aí o governo comemora 1% em cima de 7 negativos. Né? 1%, como você disse, com 12 milhões e 300 mil desempregados. Né? 1% com 0,5% desse PIB, segundo o IBGE, vindo do agronegócio. E o resto, basicamente, consumo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a taxa de investimento é muito precária. Nós tivemos, segundo pesquisa do IPEA, nos últimos anos, uma queda histórica nesse período da recessão. Na verdade, foi uma depressão na taxa de investimento. A taxa de investimento caiu, chegou a 19%, com tudo caiu para 11%. Na mesma medida que a economia continua a reforçar a chamada reprimarização da pauta exportadora. Ou seja, você caiu, houve queda nesse processo para cá, houve queda, e isso inclui o período da presidenta Dilma também, houve queda das exportações, média e alta tecnologia e crescimento das commodities, das commodities. Mesmo que esses preços das commodities tenham um desabate, e agora aparece um pequeno processo de recuperação, que foi um dos responsáveis por esse crescimento da economia mundial, essa pequena recuperação da economia mundial, pelo processo de crescimento das exportações do agronegócio, da 0,5%, 10%. Perspectiva. Estão falando em 3% da economia. Como é que você fala em 3% da economia num ano de eleição, onde o problema central é deslegitimar a candidatura do ex-presidente Lula? É evidente que isso tem a ver com o sistema financeiro, com o sistema internacional, com os grandes grupos. É evidente que tem. Porque é preciso que ele se torne inelegível o mais rápido possível. Por isso que eu acho que essa parcela do Ministério Público tem feito esse tipo de operação de perseguição para limpar a área, para ver se consegue limpar um horizonte de possíveis investimentos a partir do segundo semestre desse ano. Então, os investimentos em equipamentos, instalações, fábrica, trabalho, só se repercute depois. Você não tem como você investir numa empresa e essa empresa, 3 meses, dá lucro. Né? Bom, mas pode ser que cresça 3%, não tem bola de cristal. Isso aí, até o Paulo Nogueira também falou sobre isso. Né? Citou lá sempre uma alegoria do cara que fica procurando uma lâmpada debaixo da árvore, uma coisa assim, um relógio. Relógio. Citou o Galvin também, que a astrologia, eu sou economista, não participo de astrologia. Porque fatores importantes, por exemplo, essa medida do Trump, ela vai ter implicações na exportação nossa. Né? O Brasil é um exportador de aço, um exportador também de alumínio, inteiro, não de litio. Mas isso é importante para as suas exportações. Então, a economia mundial, a economia brasileira vai depender não só desses fatores que são fatores da economia mundial, mas principalmente do consumo. Bom, como é que o consumo aumenta com 2 a 3 milhões de desempregados? Né? Porque esse é o mesmo que vai crescendo um pouquinho o emprego. Saiu um dado hoje saíram alguns dados, né? Que mostram que o CAGED teve 29 mil
29 mil vagas com carteira assinada. É manchete desse tratado. Pois é. Uma coisa muito microscópica. Né? Isso, na verdade, sim, mas é uma tentativa política, não, uma tentativa política de sustentar esse processo de reformas que o chamado governo golpista apresenta e anular tudo que representar o ciclo político passado. Esse é um objetivo central. Tudo que tiver em torno da aliança, como eu digo, do PT, a direita e a esquerda, que o PT fez, nos dois blocos, porque tinha gente de direita no governo da Dilma, tinha gente de direita no governo do Lula. Né? Mas não tinha só o núcleo, era o núcleo de esquerda. Mas tudo que lembrar aquilo tem que ser varrido. Né? Esse é o objetivo central. E é evidente que a economia ela tem a ver com as decisões do Itaú, as decisões do Bradesco, do Santander, e etc, decisões de investimento da Votorantim tem a ver com o objetivo do futuro, perspectiva. Bom, aí o presidente que vem vai continuar as reformas ou vai ser esse pessoal que veio de novo para poder fazer esse projeto entre aspas, né, favorecer os pobres, tá certo? Então, o crescimento da economia de 2018 é uma possibilidade, né? Porque esses fatores, quais são os fatores? O crescimento do agronegócio volta e a dosagem de consumo, isso é dado real, não é invenção, né? Depois de 7 negativos de crescimento. Agora vai crescer de 3%? Aqui para nós, tomara. Né? Nós não somos catastrofistas, isso é uma forma de masoquista, crescimento zero, porque significa mais emprego, significa mais possibilidade dos sindicatos lutarem com uma distribuição de renda melhor, isso possibilita você lutar com um salário mínimo melhor também. Tudo isso abre um outro campo. Né? E essa enorme multidão de deserdados pode ter um mínimo de esperança de ter o que comer durante o dia. Então, nós não estamos aqui defendendo que não é para crescer a economia, é que as condições econômicas mesmo. Econômicas por quê? Vou repetir finalmente. Porque a taxa de investimento está lá embaixo. Sem investimento você não tem perspectiva nenhuma de desenvolvimento. Isso é uma lei da economia política progressista. Né? Desenvolvimento necessita de investimentos. Desenvolvimento significa financiamento. São os dois componentes centrais. Se você não tiver um financiamento e você não tiver uma perspectiva de investir na economia, você não tem outros fatores. O Brasil tem uma defasagem de infraestrutura, sabe? Você cobrar a taxa de investimento em energia, né? E esse governo, objetivamente, o que ele quer fazer é desmantelar, né, as conquistas que advieram desde o pré-sal. Então, quer dizer, além do tumulto político desse ano, a luta política encarniçada, na verdade é a luta de classe, a economia vai estar sujeita também a esse tipo de decisão. Eu vou investir esse ano, né? É isso que os grandes investidores falam. Quem é que vai ganhar desse? Essa aqui eu acho que é a questão que põe muitas interrogações na perspectiva do crescimento da economia. Tudo bem, Barroso. Eu estou vendo que você está com um livro aí, você quer confirmar aí? Eu quero mostrar e ler um trechinho desse livro, para você ter lembrado. Esse indiano, chama Deepak Nair, é um estudioso muito importante da economia indiana e trabalhou em órgãos internacionais. Esse livro é recente, 2013, A Corrida pelo Crescimento, Paz e Desenvolvimento na Economia Nacional. Então ele dá um dado, Paulo, aqui, lá bastante, muito interessante, mesmo sobre as possibilidades de desenvolvimento da economia nos países em desenvolvimento. Né? Em geral, ele faz a seguinte conta, que não é muito prolixa, mas se o PIB de um país em desenvolvimento crescer 7% ao ano, a renda nacional dobrará em 10 anos. E se ele crescer 10% anuais, se o PIB crescer 10% anuais, a renda nacional dobrará em 7 anos. Claro, ele está dizendo o seguinte, quanto mais você crescer no número sistemático, mais você, o impacto na renda nacional é maior. É imediato. Né? Similarmente, dizendo, se o PIB per capita crescer 5% ao ano, a renda per capita dobrará em 14 anos. Apenas. Se crescer 5% ao ano, dobrará em 14 anos a renda per capita, que é a renda, que é o PIB dividido pela população. E se crescer 7% ao ano, ela duplicará em 10 anos. Quer dizer, isso aqui não é estatística marxista, isso aqui são pesquisas que são feitas de econometria, estudos econométricos que têm fundamento, passado, perspectiva séria. Né? Bom, então, lamentavelmente é isso. Você, com o crescimento da economia, você tem 1%